Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superin Notícias. Hoje você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você acompanha na nossa fanpage do Facebook, a partir das 18 horas, nesta segunda-feira. Mais uma reunião ordinária que acontece na Câmara Municipal de Governador Valadares. E neste segundo bloco, eu te convido a acompanhar, a partir deste momento, uma entrevista, uma resenha super especial com uma das grandes referências do setor imobiliário aqui de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Esther Silveira. Ela que é corretora de imóveis e empresária do ramo imobiliário. Esther, primeiramente, agradeço mais uma vez por ter aceitado mais uma vez o convite. É sempre uma honra te receber. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. É uma honra e o prazer é meu de estar novamente aqui com você. A Esther, que já é a nossa figurinha mais do que tarimbada aqui do Superin Notícias, desde o ano passado, trazendo muitas informações e falando sobre um assunto muito importante, principalmente neste momento atual que nós estamos vivendo. E justamente sobre o seu setor, onde você atua e é uma das referências, o mercado imobiliário cresceu bastante, especialmente no ano de 2021. Especialistas apontam que foi o ano, talvez, onde houve o maior crescimento em toda a história. Você que atua nesse nicho aqui em Valadares, de fato isso aconteceu, e o porquê desse crescimento tão exponencial? Sim, o mercado imobiliário, ele vem mostrando esse crescimento desde meados de 2020 e 2021 também. Sim. Um dos motivos foi a pandemia, onde as pessoas procuraram uma melhor qualidade de vida dentro de casa. Sim. E essa questão também da segurança que ter um imóvel próprio passa para o consumidor e para o ser humano, de uma forma geral. Muito interessante, porque como você mesmo disse, né, em meados de 2020, ou seja, já na pandemia, esse setor já apresentava um crescimento exponencial. E neste ano de 2022, começamos a nossa entrevista falando de 2021. Ainda estamos no iniciozinho ali de 2022. A expectativa é de um crescimento ainda maior? Olha, a expectativa continua sendo muito positiva. Não com relação a crescimento tão expressivo, sim, quanto a 2021, mas ainda se espera muito desse mercado imobiliário para 2022. Até porque no ano passado, né, alguns dados mostram que o crescimento foi cerca de 247%. Crescer mais do que isso em 2022 isso é complicado. Exatamente. Claro que a gente torce para crescer. Sim, mas o que a gente espera é que haja uma estabilidade do mercado, mas as pessoas continuam nessa busca por morar bem. Sim. As pessoas descobriram que viver bem dentro de casa é muito importante. Sim. E aquela questão da pandemia vai continuar. Muitas pessoas continuaram trabalhando em home office. As pessoas elas pegaram, entenderam, né, que trabalhar em casa é tão produtivo quanto e é viável para várias empresas também. Sim. Então, apesar da pandemia estar entrando num patamar assim, que a gente vê que muitas coisas já estão passando, né, aquele, sim, caos da pandemia, esses hábitos criados na pandemia vão continuar, muitos deles. Você tocou num ponto importante, né, que é sobre morar bem. E, consequentemente, eu já vou linkar com a questão das casas de alto padrão, que é um setor que vive um movimento de crescimento aqui em Governador Valadares. Sim. Constantemente, é só percorrer por alguns bairros em Governador Valadares, você vai ver muitas casas de alto padrão. Uhum. Você também atua nessa área e tem crescido bastante. Me corrija se eu estiver errado, e caso tenha de fato um crescimento exponencial, por que tem crescido esse mercado, esse setor de casas de alto padrão? O público, ele está cada dia mais exigente. Então, o cliente ele não quer simplesmente uma casa. Ele quer uma casa que tenha um espaço gourmet, ele quer uma casa que tenha uma piscina, sim, que tenha ambientes integrados, onde ele se sinta bem de fato. Então, isso fez com que o mercado estivesse investindo mais nesses imóveis de alto padrão. Sobre o mercado e principalmente os profissionais que estão inseridos nesse nicho. Você atua aqui em Governador Valadares, também em Vila Velha, no Espírito Santo. Queria saber de você o porquê que tem tido esse crescimento, né, de várias pessoas que trabalhavam em outras áreas completamente diferentes e hoje se encontram e com muito sucesso dentro da área do mercado imobiliário. Sim, o motivo, né, principal foi essa questão do mercado imobiliário ter se destacado na pandemia, e isso fez com que vários profissionais sentissem o desejo de estar migrando para esse mercado.
mas o próprio mercado pediu também essa mão de obra. O aumento fez com que aumentasse a necessidade dessa mão de obra, que é onde surgiu a pessoa do corretor de imóveis. E é importante falar também, Gustavo, que esse mercado de alto padrão, não só casas de alto padrão, mas o cliente ele quer um atendimento alto padrão. Então, o corretor de imóveis ele tem que se especializar cada vez mais para poder estar à altura ou até mesmo superar a expectativa desse cliente. E sobre essa especialização, quais são os pontos importantes que esse profissional que atuava como vendedor em um supermercado, vamos supor, e de cara já entra do nada num setor totalmente diferente, que é esse setor da corretoria de imóveis. O que ele precisa ter? É algum curso ou ele aprende isso na prática mesmo? O corretor de imóveis, ele tem um conselho, como qualquer outra profissão, e é preciso que se tenha pelo menos um curso técnico em transações imobiliárias. Existe também um curso superior em negócios imobiliários que habilita o profissional também a ser corretor de imóveis. Mas o técnico em transações imobiliárias é o suficiente. E ele vai registrar no CRES, que é um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, para estar habilitando como corretor. E tem também os cursos de especialização, para ser avaliador imobiliário, por exemplo. E é muito importante ressaltar que o cliente ele se sente satisfeito quando o corretor de imóveis entende de todo o processo. Não apenas da venda do imóvel, mas ele tem que entender do crédito imobiliário, ele tem que entender da regularização do imóvel, da avaliação para entender se aquele valor está condizente com o mercado. Então, é todo o processo, né, de compra do imóvel tem que ser devidamente assessorado por um corretor capacitado. Sobre o processo de compra de imóvel, talvez um dos pontos principais é a questão do planejamento familiar para poder realizar principalmente o financiamento, e isso envolve não só a compra, a aquisição de casas de alto padrão, ou uma casa que não se encontra nesse quadro de casa de alto padrão, mas que tem um valor ali que é necessário um planejamento maior. De fato, o planejamento é tudo, principalmente pensando no financiamento. Sim, sim, o planejamento é tudo. Os bancos estimam que 30% de comprometimento de renda é o limite de parcela que a pessoa pode assumir. A entrada fica em torno de 20%, os bancos, a maioria, né, financia 80% do valor do imóvel. Dependendo do relacionamento do cliente com o banco, esse percentual pode chegar a 90%. Então, é a pessoa se planejar, porque é um financiamento a longo prazo, ele pode chegar a 35 anos, se planejar não apenas para a parcela, mas também para essa entrada. Nesse setor, e aí eu posso falar em Governador Valadares, que é a cidade onde eu vivo, dá para a gente poder ver que existe esse crescimento desses profissionais, como é o seu caso, e principalmente eu vejo um número muito grande de mulheres. Tem alguma razão específica para esse crescimento, principalmente essa inserção de mulheres nesse setor, nesse mercado? Sim, uma das características da mulher é essa questão de estar atenta a que o outro está procurando, aos desejos desse cliente. E a mulher, isso é o que eu ouço muito de clientes, dos próprios clientes, ela dá uma atenção especial a detalhes, que é o que faz toda a diferença. Muito interessante. Esther, muito obrigado mais uma vez. É sempre uma honra ter você aqui na Superi TV, em especial ao Superi Notícias, falando de um assunto muito importante, de um setor muito importante para a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com você e poder levar um pouco de informação também para o seu público. Antes da gente encerrar a edição desta segunda, claro que eu não poderia deixar de falar do Democrata, né? Que se impôs diante da equipe do Atlético Mineiro no último sábado, o jogo que foi disputado aqui em Governador Valadares, casa cheia no Mamudão, mas o Galo com Nátio Fernandes já no finalzinho da partida conseguiu fazer o gol que deu a vitória à equipe alvinegra, né? Duelo de alvinegros, Pantera contra Galo, deu Galo no Mamudão. Pantera que impôs muitas dificuldades à equipe do Atlético, o Atlético, claro, que era o amplo favorito, não só contra o Democrata, mas com todas as equipes do interior do Brasil e até mesmo contra algumas equipes que fazem parte de algumas capitais
do nosso país, porque o Atlético hoje é um dos melhores times, se não o melhor time do futebol brasileiro. Mas o Democrata foi uma equipe valente, técnico Paulo César e Chardong montou um esquema ali com 3 zagueiros e foi uma peça importantíssima para a montagem desse elenco e desse time que entrou em campo contra a equipe do Atlético no último sábado. O importante é ressaltar que o Democrata vem fazendo uma boa campanha no Mineiro do Módulo 1 e um outro ponto interessante, normalmente, historicamente nas últimas temporadas, o Democrata sempre brigava para não cair. E neste ano de 2022, o Democrata em nenhum momento pensou no descenso, e sim até com uma vaga na semifinal. Não vai conseguir se classificar, deve provavelmente encarar e enfrentar algumas equipes no torneio, na Copa Inconfidência, que são ali, né, a rebarba das equipes que não conseguiram se classificar para a fase final e que nem foram rebaixadas. Portanto, tá aí uma boa experiência e uma boa campanha feita pela equipe do Esporte Clube Democrata neste ano de 2022. Já o Galo, né, que com esse resultado praticamente assegurou a liderança na primeira fase do Mineiro. Só o milagre vai dar a primeira colocação para a equipe do Cruzeiro. Galo que já se prepara para a fase final do Mineiro e também pensando na disputa da Copa Libertadores da América, que começa no próximo mês de abril. O Cruzeiro que ontem bateu a equipe do Pouso Alegre pelo placar de 5-1, já tinha a sua classificação garantida com a derrota do América diante da equipe do Uberlândia, e o Cruzeiro que ontem impôs um resultado muito expressivo e muito importante, principalmente neste momento atual no qual está inserido não só o Cruzeiro time, mas o Cruzeiro como instituição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!